quem está enquadrado segundo os pré-requisitos, as qualidades humanas, as qualidades morais para essa pessoa assumir ou realizar determinada função. E essa mulher é uma mulher que, em hipótese alguma, não seria uma dessas pessoas que nós escolheríamos para ser um instrumento de Deus, para que o povo te fosse bem sucedido naquela empreitada. Eu diria que Deus ele usa de loucura, né? E aí a gente pode falar nessa manhã sobre a loucura de Deus, né? Porque quando eu falo loucura de Deus, pastor, que é isso? Pois Deus é louco, né? Não é questão de que Deus seja louco, né? É que Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas formas, as suas ações que fogem à nossa compreensão lógica, racional, humana que nós temos. Deus faz a história e conduz a história e faz a obra de maneira que foge todo o nosso controle, toda a nossa maneira de entendimento e compreensão. E ele vai escolher exatamente a vida dessa mulher, essa mulher chamada Raabe, né? E Deus vai fazer a sua história, a história de Deus, usando essa personagem, essa mulher que para nós não seria a pessoa ideal, a pessoa adequada aqui. Interessante que Deus, a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Deus usa propositalmente para que a gente entenda de maneira clara que qualquer coisa que acontecer nunca será pelo mérito, pela qualidade, pela força, pela capacidade humana. E ele então escolhe as coisas e as pessoas frágeis para que fique claro que não foi ele, que não foi aquela pessoa, mas foi totalmente ele, né? É a história de Deus usando pessoas. Ele escolhe pessoas inadequadas, lugares inadequados, a pedagogia inadequada, humanamente falando e pensando, para conduzir e para agir para a glória do seu nome. Percebam que o lugar, como eu falei agora, não era um local adequado. 2 espias, 2 homens que vão fazer a logística, que vão olhar a terra e ver as condições da terra. E esses homens, esses espias, eles vão ficar em um lugar totalmente estranho. Ou seja, ele vai estar na casa de uma prostituta. No local onde possivelmente era onde ali se tinha todas as ações, todos os atos pecaminosos e desagradáveis. Deus, às vezes, queridos irmãos, ele se revela em ambientes de opressão, em ambientes de pecado, em ambientes de morte, em lugares sombrios, em lugares gélidos, em lugares solitários, em meio ao caos, em meio à tormenta. Então Deus ele faz essas coisas para que a glória seja tão somente dele. É ele quem faz, é ele quem age, em quem ele quer, no lugar que ele quer, da forma que ele quer, com o fim de glorificar a ele. Ali está então os 2 espias numa zona de meretrício, num lugar sombrio, num lugar pecaminoso. E aparece ali a cena de salvação do povo através de uma mulher, de uma prostituta. E é ali que os 2 espias vão estar. O verso de número 9 e o verso de número 10, que nos ajudou aqui a nossa irmã Júlia na leitura do texto, vai dizer o seguinte, que Deus, o temor do Senhor, visitou a Raabe. Perceba, queridos irmãos, que há alguma coisa muito interessante ali, olhando para esses versos de número 9 e 10, que aquela mulher, ela reconhece que o Deus de Israel, ele é diferente dos deuses deles. E não apenas esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que secou as águas do Mar Vermelho, como diz o verso de número 10, o Deus que libertou o povo do cativeiro do Egito. Todas essas coisas, elas são impressionantes a respeito desse Deus.
Mas aquela mulher, ela não olha apenas num Deus de poder, ela não olha num Deus que é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Como é que esse Deus poderia usá-la? Como esse Deus poderia fazer com que seria ela um instrumento para que com preconceitos, com juízos, mas um Deus que olha para a sua necessidade, para a sua fragilidade, para o seu pecado, e isso não afasta Ele de você. Ele ama a você da maneira como você é, para depois Ele mudar e fazer da maneira como Ele quer. É importante a gente olhar para isso. E aí, queridos irmãos, está ali a história de alguém que não tem uma boa reputação. Deus usa instrumentos fracos e inusitados. E Deus, pela sua história de salvação, vai colocar essa mulher na galeria dos heróis da fé. E interessante que você chega em Hebreus capítulo 11. A galeria da fé vai falar, e Raabe, a prostituta. Podia tirar isso, porque ela não era mais. Ela não era mais, ela foi liberta, ela foi salva, ela foi transformada. Mas o texto dá ênfase a isso para dizer o seguinte, que ela está ali, na galeria, não por mérito dela. Aquele era o estado dela, mas ela está ali pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Como isso é importante, queridos irmãos, porque senão a gente olha para uma galeria de grandes personagens, pela história bíblica, pela história de personagens bíblicos, e a gente vai olhar e vai dizer, eu nunca sou capaz, eu estou fora, porque é muita gente qualificada, é muita gente boa, é muita gente santa, é muita gente com requisitos humanos que eu não me encaixo. E aí quando eu olho a história de uma personagem desqualificada, a gente entende o seguinte, bom, Deus é graça. Eu posso também fazer parte desse lugar. Eu posso também ser alcançado e transformado por esse Deus. E Ele pode também, da mesma forma, glorificar o nome dEle através da minha vida e me colocar em lugares e usar a minha vida e me dar honra que eu não mereço. Essa mulher, ela está na galeria dos heróis da fé. Diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, o seguinte, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir as que são, para que ninguém se glorie dele. Sabe, essa mulher não apenas, ela entrou na galeria da fé, mas essa mulher, ela está na genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, irmãos, quem puder ver a genealogia de Jesus, só tinha gente boa, né? Nada. Tinham muitos pecadores, adúlteros, assassinos, idólatras. Essa era a genealogia de Jesus.
Isso quebra aquele conceito de maldição hereditária. Não, a história da minha família é uma história de gente que não presta. O destino meu vai ser assim também. Não existe nessa questão de que maldição hereditária vai se aplicar, irmãos. Olhe para essa mulher que está nessa genealogia. E Deus usa, assim, pessoas falhas, como usou essa mulher. Deus usa pessoas com passado de moral duvidosa para cumprir os seus planos. Sabe, o que é importante a gente destacar aqui, eu lembro também da história de Maria Madalena, uma mulher cuja conduta era questionável, e vai ser aquela mulher que vai ter o primeiro encontro com Jesus ressurreto. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição, uma mulher cuja a índole era questionável. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou fazendo apologia a erros? Eu estou fazendo apologia a pessoas que cometeram equívocos, que cometeram pecados? Eu não estou fazendo apologia disso tudo. Eu só estou fazendo defesa e entendimento que o nosso Deus é Deus de graça, o nosso Deus é Deus de misericórdia, que nós somos assim, seres humanos, homens e mulheres, falhos, limitados, pecadores. O que eu quero te dizer e exaltar à luz desse texto é que Deus pode comunicar a sua graça, independente de quem você foi, independente do que foi a sua história, até independente do que tem sido a sua história. Deus pode e quer revelar a glória dele através de você. Não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa qual é a sua linhagem, Deus pode manifestar a glória dele por meio de você. Olha para essa história, olha para essa mulher, Deus usou a ela, Deus pode usar cada um de nós, cada um de nós. Não era o projeto adequado, né? Estar na casa de uma mulher como essa. Aqui o texto para a gente ressaltar aqui a genealogia, Mateus capítulo 1, verso 5, que diz que Salmão gerou Raabe e Raabe a Boaz. E aí a gente chega na história até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O projeto não era adequado para nós, na nossa perspectiva. Se fosse olhar o currículo de Raabe, ela seria o pior currículo, o mais desanimador. Olhe para a sua vida, não como uma pessoa de fracasso, não como uma pessoa de moral dúbia, como muitas vezes nós somos, mas olhe a partir da perspectiva do que Deus pode fazer em você, e depois do que Deus pode fazer através de você. Deus pode fazer de você um grande campeão. Deus pode fazer de você uma grande bênção. As pessoas muitas vezes olham e julgam pelo teu passado. Você é aquele que fez isso, mas isso não importa. Não importa quem você foi, importa quem você é agora nas mãos de Deus. Não importa o teu passado. Deus, ele esqueceu o teu passado. Deus tem amnésia santa. A Bíblia diz que dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Deus não lembra daquilo que a gente fez, daquilo que a gente cometeu, dos percalços da nossa vida. E aí eu quero dizer que Deus, ele pode mudar a sua história, mudar a sua vida. E se ele já fez isso, já mudou a sua vida e a sua história, continue à frente, seguindo, avançando e trabalhando para a glória dele. Outro momento que eu quero destacar aqui no texto, e eu estou efetivamente correndo, é um destaque muito importante para a gente. Porque eu nem me ative ao contexto histórico, mas vocês já entenderam o que está acontecendo aqui. A gente foi breve aqui
contando um pouquinho da história, mas a parte que segue, num juramento, né, num compromisso que Raabe e os espias fizeram, primeiro elas escondem, ela esconde os espias, chega lá uma tropa, né, do quartel lá do rei, para saber o que estava acontecendo, se havia aqueles homens, ela esconde os homens, depois que eles vão embora, ela manda eles irem para os montes e depois eles efetivamente conseguem o retorno, mas eles fazem uma aliança, eles fazem um compromisso, né, com ela, um juramento, e aquilo que ficou estabelecido, uma promessa que aqueles homens fizeram, é que está no verso de número 17 e 18. Os homens lhes disseram, estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. Se você nos reunir em sua casa, com o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quando o povo de Israel, né, entrassem em domínio sobre aquela cidade, eles destruiriam tudo o que houvesse por ali. Então, aqueles espias estabeleceram com ela um compromisso. Olha, fica você, Raabe, e toda a sua família dentro de casa. Se você sair de casa, o nosso compromisso está quebrado. Então, fica em casa. E na sua casa existe um sinal que será estabelecido para que a gente saiba que naquela casa não haverá morte, naquela família ela será poupada, ela será guardada. E qual é o sinal que ficou estabelecido? É que na casa daquela mulher se colocasse um fio de escarlate na janela. E quando eles passassem ali, aquela mulher e toda a sua família seriam salvos. Algo muito parecido com o que aconteceu depois da última praga dos primogênitos, né? A 10ª praga lá no Egito, quando o anjo da morte ele invade o Egito, e então ele vê em alguns umbrais das portas a marca do sangue do cordeiro, e a evidência da marca do sangue do cordeiro naquele lugar demonstra que o anjo da morte, que ele não destruiria aquele lugar, aquelas pessoas que estivessem ali dentro. E agora também muito familiar e muito parecido com aquilo que aconteceu no Egito. Agora com essa mulher aqui, é colocada na janela da sua casa um fio de escarlata. Queridos irmãos, aquela mulher, ela não duvida em hipótese alguma de que aquele sinal era evidência de que Deus guardaria ela e toda a sua família. Possivelmente algumas pessoas dissessem para ela, o que isso tem de símbolo, de representação, de significado e de importância e de valor para você? O que isso é garantia para você? As pessoas não entenderiam o que significava aquele fio de escarlata na janela daquela mulher. Não sabiam que aquilo representava a salvação de Deus. Tem muitas pessoas que não entendem as coisas que você faz, as coisas que realiza, que você realiza, os passos que você segue, as direções que você toma, o compromisso que você assume, e elas não entendem que aquilo é sinal, é evidência da obra de salvação que Deus fez na sua vida. Elas não entendem. E possivelmente muitas pessoas questionaram aquela ação, a ação daquela mulher. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos dessa maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem
defeito. Tem gente que não entende. Tem gente que não sabe a grandeza. Tem gente que não sabe a grandiosidade de ser servo do Senhor. As pessoas passam ali fora, o que aquele povo está fazendo ali dentro? Pleno domingo, hoje não é de sol, né? Podia estar dormindo um pouquinho mais. Por que eles ficam cantando? Por que eles ficam ali orando? E por que eles saem felizes daquele lugar? Porque a gente sabe, aqui não como fio de escarlata, e não como sangue do cordeiro que foi colocado no Egito, mas porque a gente sabe do sangue que foi derramado na cruz do Calvário que salvou a nossa vida. A gente sabe disso, a gente sabe o valor disso, sabemos a importância disso, da obra de salvação que Ele realizou na nossa vida. E por isso a gente dominicalmente, semanalmente, diariamente, todos os momentos, todas as oportunidades, nós nos reunimos em torno desse Deus, e para a glória desse Deus, e para adorar a esse Deus, queridos irmãos, não numa perspectiva e nem numa expectativa que muitos estão fazendo até da igreja. Não, eu vou para a igreja porque eu quero a bênção, eu vou para a igreja porque eu quero prosperidade, eu vou para a igreja porque eu quero um carro do ano, eu vou para a igreja porque eu quero ficar rico. Não, eu não vou para a igreja porque eu quero, eu vou para a igreja porque Ele já fez a obra na minha vida, porque Ele já salvou a minha vida. Então eu vou para a igreja para adorar o meu Salvador, porque eu sei o que representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Então eu vou para adorar a Ele. E se Ele não fizer mais nada na minha vida, e sem nada vai mudar a minha vida com Ele, porque Ele já fez a obra, que foi a salvação. Ele me salvou. Porque no sangue de Jesus há poder, no sangue de Jesus há cura, no sangue de Jesus há libertação. Ele nos salvou da ira, Ele nos salvou da condenação do inferno. Isso é o sangue de Jesus. Quando eu era criança, eu não sei se só eu que quando criança tinha medo de fantasma, eu tinha medo até da minha sombra eu tinha medo. E aí, às vezes à noite com medo, e aí me ensinaram dentro da igreja, dizendo o seguinte: clama o sangue de Jesus. Então quando eu ficava com medo, eu falo, sangue de Jesus tem poder. Bom, isso foi eficaz para a minha vida, porque tirou o medo de mim. Então eu clamava o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, né? Isso virou até um chavão, e tudo a gente clama o sangue de Jesus. Mas não há problema algum, e há efeito, e há valor mesmo. É a valorização do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Deus escolhe lugares. Deus escolhe pessoas. Deus realiza projetos. Deus escolhe pedagogias. Pessoas que não são humanamente adequadas, lugares que não são adequados, projetos que nós não entendemos e pedagogias que também a gente não consegue entender. É assim que Deus faz. Como diz uma música, é assim que Deus faz, né? Usa quem Ele quer, né? Ele faz a obra da maneira como Ele quer. E aí, queridos irmãos, Deus salvou Raabe e toda a sua família por causa do fio de escarlate naquela janela. Deus pode salvar a sua vida. Basta que tão somente você creia nele e obedeça a ele. Como aquela mulher creu e obedeceu, e Deus salvou a ela e toda a sua família. Deus deu àquela mulher uma nova história. Deus colocou aquela mulher na galeria dos heróis da fé. Deus colocou aquela mulher na genealogia de Cristo. Ela merecia? Sabe o que é isso? É amor. Deus ama você.
Não importa qual é a sua história. Não importa qual foi o teu passado. Deus quer fazer uma obra na sua vida. E não é porque você mereça. É porque Ele ama você. Que Ele nos abençoe.